Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos retomar as nossas aulas contínuas, né, diárias, e aí a gente vai pensar o seguinte: hoje nós estamos no dia 15 de junho, como passou o tempo, né? Como passou rápido. Nós estamos já entrando na reta final do segundo bimestre. Você que está aí um pouquinho atrasado, coloque em ordem seus cadernos, coloque tudo em ordem, porque logo nós vamos o quê? Ter as provas. A semana que vem nós vamos ter as provas bimestrais. Você que está online, você vai receber então um acesso ao Google Forms e nós vamos fazer as provas conforme aquilo que a gente fez lá no bimestre passado. Eu acredito que vocês gostaram, porque o Google Forms ele é até interessante para vocês. E aí depois que você já vê a resposta, já é bem legalzinho por isso, você já vê quanto de pontuação você fez. E aí a gente já vê. Então, olha só, vai ter a prova no Google Forms, a prova bimestral. Também nós temos este caderno, este livro aí azul, Aprender Sempre, também é uma atividade avaliativa. E também todas as atividades que a gente tem feito ao longo desse bimestre no caderno de classe. Também vou olhar o caderno, vou ver todas as atividades aí, se você fez certinho, e vai contar também como atividade avaliativa, tá bom? E hoje eu já estou enviando para vocês um resumo do que? Do conteúdo de história. Que vai cair então para você estudar aquele conteúdo, aquele resumo, que aquele conteúdo vai cair onde? Na prova do bimestre, tá? Que vai ser a semana que vem, que nós vamos ainda marcar com vocês e passar o calendário certinho, tá bom? Hoje então é dia 15 de junho de 2021. Passei para vocês uma história legal para vocês assistirem e depois na sequência nós vamos continuar o livro Aprender Sempre na página 37. Na página 37 eu vou ler duas fábulas, nós vamos continuar com esse gênero literário esta semana, que é um gênero muito gostoso, eu gosto muito de dar aula sobre fábulas. As fábulas, elas têm pensamentos, têm ensinamentos para a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre a convivência humana, tá? Então, olha lá, página 37, está escrito assim: acompanhe a leitura da professora e fará em voz alta as fábulas abaixo. Então, eu vou ler essas duas fábulas para vocês. Presta atenção. A primeira fábula é a fábula que se chama O Leão e o Jabuti, de Esopo. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro, já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Olhe lá, disse o leão. Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós dois será derrotado. Então, é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. E aí tem a moral da história. Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Então, as coisas pequeninas esquece, porque tem algo pior para pensar, né? Então, os dois personagens são o leão e o javali. O javali, ele é um tipo de porco, tá? Ele é um porco do mato, assim, um porco que vive no meio do mato, tá? O javali. E ele é muito feroz, tá? Pensando no porco, ele é bem feroz. E ele e o leão, certo? O ambiente onde nós estamos. Nós estamos perto de um poço, tá? E eles vão beber a água para matar a sede. E aí temos esses personagens também, né? Que estão ali sobrevoando, que são os urubus também. Mas a história, ela fica então nos personagens principais, que são o leão e o javali. Olha lá, dois animais que têm o quê? Personalidades humanizadas, tá? Depois, na sequência, nós temos uma outra fábula um pouquinho menor, que é a fábula do o galo e a pérola. Pérola, ela é um elemento precioso. O que acontece com a pérola? A ostra, se você
o que acontece com a pérola? A ostra, ela entra, um areinho, um grãozinho de areia entra dentro da ostra. E para ela se proteger daquele elemento estranho, ela forma com elementos dela mesma, que chama-se madrepérola, né? E vai calcificando lá dentro da própria ostra essa pérola. É uma joia muito linda, maravilhosa, tá? A pérola de verdade. Claro que tem pérolas artificiais por aí, tô pensando na pérola de verdade. E aí o que acontece? Nós temos o galo, que é o marido da galinha, e a pérola. Essa história também é contada, essa fábula, por Esopo. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, no chão, quando encontrou uma pérola. Ele então pensou, se fosse um joalheiro, uma pessoa que trabalha com joias, que te encontrasse, eu ia ficar feliz. Mas para mim uma pérola de nada serve. Seria muito melhor encontrar algo de comer. Deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. E aí, a moral da história, às vezes, o que é precioso para um não tem valor para outro. Então, o que é precioso para mim, às vezes não é precioso para você. Depende do valor que nós damos àquilo que nós achamos que tem valor, tá? Às vezes tem valor para uma pessoa e para outra não tem valor nenhum. Então, a gente tem que respeitar os valores dos outros, né? No caso, o galo, ele queria o quê? Ele queria comida, só queria comer. A pérola para ele não servia para nada, né? Alguma pedrinha, como se fosse uma pedrinha ali no meio do caminho, tá bom? Então essas são essas duas fábulas que nós vemos hoje. E aí na página 38 fala sobre uma roda de conversa. É claro que não dá pra gente fazer uma roda de conversa. Então fala assim pra gente contar no grupo que você observou sobre o conflito gerador, aquilo que deu problema ali, né? Aquele probleminha. E se ele foi resolvido. E isso aparece em todas as fábulas. E qual a finalidade da moral em uma fábula? Tá? Então, olha lá, a finalidade da moral da fábula é para explicar o que está acontecendo na história. A moral da história, ela o que? Resume toda a história em uma só frase, pode-se dizer assim. Resume tudo em um ditado popular. Então, a fábula. A primeira fábula é a fábula do O Leão e o Javali. Então, o que acontece? O conflito gerador. Qual é o conflito? O leão e o javali estavam quase se atracando, né? Quase brigando ali, quando avistaram urubus famintos em cima deles. Olha que situação, hein? E qual é a resolução desse conflito? O leão e o javali fizeram as pazes para não serem atacados pelos urubus. Então, eles se juntaram para o quê? Não serem devorados pelos urubus, tá? E a outra fábula, o galo e a pérola. Qual é o conflito, então? O galo encontrou uma pérola e ela não servia para comer. É o que ele queria comer alguma coisa. Então, a pérola não servia para nada. E aí depois, qual é a solução? O galo não comeu a pérola, lógico. E a deixou no terreiro, no chão. Para que ele ia precisar de uma pérola, né? Aí depois, na sequência, aula número 4, conectando as fábulas com a realidade. Nós temos dois tipos de textos. Nós temos uma fábula e nós temos uma notícia de jornal. Então, pede para a gente fazer uma conexão entre os dois tipos de textos, de gêneros literários. Então, aqui fala assim, você vai ler uma fábula e uma notícia e compará-las com essas histórias. Como essas histórias se conectam? O que ela tem a ver uma com a outra? Em que elas são diferentes, né? E é possível vivenciar uma fábula? As fábulas são verdadeiras? Elas poderiam ser reais? A gente encontraria essas histórias sendo vividas por personagens, pessoas? Dentro dessas fábulas que nós estamos falando, talvez a gente encontre pessoas que vivem situações parecidas com a fábula, não sendo animais, tá? Porque os animais não falam. Eles falam, mas a gente não entende o que eles falam, né? Se eles têm linguajar, a gente não entende. Mas eu tô falando assim, será que as pessoas poderiam vivenciar esses momentos
como os momentos dos animais, dentro de uma história como se fosse as fábulas, mas uma história real. Aí então pede para a gente ler outra fábula que é um clássico, né? Uma fábula clássica que todo mundo acredita que conheça, pelo menos um pedacinho. É a fábula O Leão e o Ratinho, de Esopo também. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele. Ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus barulhos, com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, ele roeu as cordas e soltou o leão, o rei da floresta. Uma boa ação ganha outra. Veja que o leão ajudou o ratinho, mas aí no momento que ele precisou, o ratinho foi lá e o ajudou. Então, podemos até colocar outros ditados populares em cima deste, tá? Certo? Porque fica fácil, né? A gente pensa assim, né? Ó, quando a gente faz o bem, volta para nós, alguma coisa assim, um ditado bem parecido. Então, uma boa ação ganha outra. E aí, aparece outro tipo de texto, né? O título da notícia é o seguinte, tá no jornal Joca. Garoto devolve dinheiro encontrado no lixo e ganha bolsa de estudos. Tá? O garoto ele devolve dinheiro encontrado no lixo e ganha bolsa de estudos. Jornal Joca, 3 de setembro de 2015. Tá? Então o menino, ele encontra o dinheiro lá. E aí o que acontece? Olha lá. Um colégio particular de Brasília premiou Lucas Yuri Bezerra, de 16 anos, por sua honestidade. Mesmo com os pais desempregados, o menino procurou o dono e devolveu a carteira. Com dinheiro, com bastante dinheiro, olha lá. R$ 1.600 que ele achou no lixo. Então, ele achou a carteira com todos os documentos, o dinheiro ali, ele foi lá e entregou para o dono da carteira. Né? Que honestidade. Agora, ele e sua irmã de 14 anos terão uma bolsa de estudos integral, então eles vão estudar numa escola particular muito boa. Para quê? No ensino médio de uma escola boa. Então, quer dizer, o que aconteceu? Ele vai ganhar a bolsa de estudos integral para se formar, por quê? Porque ele fez o quê? Uma boa ação antes. Ele entregou a carteira, que isso é muito difícil acontecer. Entregou a carteira com todos os documentos e com dinheiro, R$ 1.600 dentro da carteira para o dono desta. E aí, pela sua beatitude, pela sua benevolência e honestidade, ele recebeu de volta. E aí você vai ver o seguinte, o que assemelha esses dois textos? Nós encontramos semelhança? Então está perguntando assim, na roda de conversa, conte para o seu grupo o que você pensa sobre as seguintes perguntas. Você encontrou aspectos comuns nessas duas histórias? Sim, sim. Encontramos personagens, olha lá, frágeis. Personagens frágeis, olha lá, o menino e o rato. O menino na notícia e o rato o quê? Na fábula. Ajudando pessoas, né? Personagens fortes, como o dono do dinheiro, que é o dono da carteira, e o leão. E aí o que acontece? Eles são o quê? Eles são beneficiados. Essa ação tem uma reação que faz o bem para eles. Aí depois, o que é de diferente entre elas? Primeira coisa, a diferença está no gênero. O gênero textual. Um é fábula e o outro é o quê? Notícia, tá? E os personagens? Os personagens, eles também são diferentes, os personagens. É uma história fictícia, no caso da fábula, né? Uma história que não existe, como se fosse um conto de fadas, uma narrativa, uma história.
e aí ela não é verdadeira. Já na diferença está o quê? A notícia, ela é real, aconteceu em 2015. Veja que tem a data certinho, aconteceu mesmo na realidade. A diferença também nós encontramos nos ambientes totalmente diferentes, tá? O ambiente do leão, ele está numa floresta. Já o garoto, ele encontra o dinheiro dentro de uma lata de lixo, significando que ele estava o quê? Numa cidade, certo? E aí o que acontece? São ambientes diferentes, são lugares diferentes. Um enredo é totalmente diferente. Uma reportagem, ela é escrita de maneira diferente que a fábula, tá bom? Totalmente diferente. A fábula, ela tem uma outra característica, uma narrativa, uma construção de um texto narrativo, tá bom? E aí depois na continuidade da aula. Na continuidade da aula, eu passei para vocês lerem o resumo de História e Geografia. De História e Geografia não, só de História, porque aí depois eu vou também passar para vocês o de Geografia, tá? Nós estudamos vários conteúdos esse bimestre, bem separados. Então, eu achei melhor fazer uma coletânea, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente estudou. Então, olha lá, primeiro, os costumes e as tradições brasileiras, né? Nós transmitimos os nossos costumes e tradições de geração em geração. Então, o vô ensina para o pai ensina para a criança e assim por diante. E o lugar de ensino também é a escola. E na escola nós também transmitimos. E a gente aprende algumas coisas e reflete sobre o que é a cultura brasileira. A cultura brasileira ela é uma mistura de várias culturas, certo? É o que a gente está vendo. Então, a mistura das culturas, das palavras, dos alimentos, da maneira que a gente conversa, que a gente se veste, tudo isso é uma mistura dos costumes indígenas, dos ameríndios, dos africanos, nós temos muitos costumes africanos, comidas, falas, palavras, né? Os portugueses, também nós temos bastante da cultura portuguesa, a língua portuguesa. Nós temos também os costumes dos imigrantes. Os imigrantes italianos influenciaram muito essa região aqui de Araraquara, né? Se a gente for buscar os sobrenomes, as palavras, tudo aquilo que a gente às vezes faz e que a gente se alimenta tem a ver um pouquinho com os italianos, com os japoneses. Nós temos muitos japoneses aqui também, a cultura milenar deles também influencia aqui no Brasil. As artes marciais, os alimentos, tá? Os árabes, também nós temos a influência árabe, a influência dos alemães e dos espanhóis, dos chineses. Os chineses também estão aqui no Brasil. Dentro da nossa escola também temos um professor que ele é chinês, ele veio da China, né? Então nós temos uma cultura muito rica de o quê? De variedades dentro dos costumes e tradições brasileiros. Nós somos um país muito receptivo. Nós gostamos de conhecer as outras culturas. Já tem alguns países que não são tanto assim. Nós temos esse hábito de conhecer outros costumes, de conhecer outras culturas, outras línguas. E aí a gente vê um pouquinho sobre migrar. O que é migrar? Mudar de lugar. No dicionário, mudar de um lugar ou de uma região para outra. Então, migrar. Você pode migrar, você pode sair daqui de Araraquara e ir para a cidade de São Carlos. Migrar? Sim. E por que você se mudou? Por conta de um emprego? Porque o papai arrumou um emprego? Ou porque para ficar mais próximo da família que mora lá em São Carlos? Tem o quê? Uma razão para isso. Imigrante. Imigrante é a pessoa que migra, que entra no nosso país. Imigrante, ele está entrando no país, né, no nosso país, no Brasil. Então, os exemplos de imigrantes aqui brasileiros: italianos, espanhóis, alemães, árabes, japoneses e chineses, que a gente acabou de falar. Os imigrantes, eles vieram morar no Brasil por motivos diversos. A maioria em busca de trabalho, de uma vida melhor, né? E melhores condições de vida. Uma vida boa, uma vida que pudesse o quê? Melhorar tanto para eles como para os filhos.
Em seus países eles enfrentaram muitos problemas, enfrentaram fomes, guerra, desemprego. Eles saíram de lá não porque lá estava bom, mas porque eles queriam um lugar melhor. Eles queriam uma vida melhor para eles e para a sua família. Depois que o tráfico de escravos africano parou, né? Depois da abolição da escravidão, o que aconteceu? Os imigrantes vieram para cá em diferentes épocas, tá? E eles construíram muito daquilo que temos aqui no Brasil, destacando o processo de urbanização das cidades. Principalmente nós vemos isso nos textos sobre a cidade de São Paulo, que foi muito influenciada com essa vinda dos imigrantes ao Brasil. Esse desenvolvimento do comércio, da prestação de serviços. Aí depois eu passei para vocês um quadro, não sei se vocês viram, né? Tem esse quadro aqui, ó, esse quadro. Tá vendo esse quadro? Esse quadro aqui, ele é muito interessante, ele chama Os Imigrantes, de Antônio Rocco. Ele mostra o quê? Ele retrata a imigração, tá? A imigração no Brasil. Veja que as pessoas estão chegando com roupas bem pesadas, né? Porque lá na Europa fazia bastante frio. Temos crianças, tá vendo? Famílias inteiras vieram para o Brasil. E eles estão trazendo várias malas, tá? Estão chegando para ficar, tá? Deixaram tudo na cidade onde eles estavam, no país onde eles estavam, para fazer a América, que eles falavam, né? Principalmente aqueles que eram europeus, fazer a América. Nós temos também outra migração, que é a migração interna, que é isso, a migração dentro do Brasil. O Brasil é um país imenso, tá? Muitas pessoas saem de lugares diversos e mudam muito de lugar. E parte da cidade onde nasceram eles vão embora da cidade onde eles nasceram em busca de oportunidades de emprego e melhores condições de vida por conta da sede, tá? Pessoas passam fome, sede, não tem emprego, então a pessoa vai para outro lugar. Ou porque às vezes aconteceu uma enchente, ou aconteceu um terremoto, uma tempestade, destruiu tudo, então a pessoa vai para outro lugar, certo? Muitos nordestinos saíram da região deles, lá no Nordeste brasileiro, e vieram para o Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo, tá? Por conta da seca, que eles estavam passando fome e sem condições de trabalhar, então eles vieram para o quê? O Sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Os cearenses também, que estão no Ceará, lá no Nordeste brasileiro, eles foram para a Amazônia, tá? E o que eles foram fazer lá? Eles foram trabalhar, melhorar suas condições de vida, como a gente também viu lá no livro, tá? Que eles foram lá o quê? Colher, então, fazer a seringueira lá da borracha, aquela parte que a gente viu umas aulas atrás, lá em maio. Esses dois movimentos migratórios, tanto os dos nordestinos para o Sudeste, como também os nordestinos para a região norte do Brasil, foram muito importantes para gerar riqueza, tá? Para construir outros lugares. Também nós vemos pessoas saindo de suas cidades para construir a cidade de Brasília, como eu falei hoje também. A cidade de Brasília, ela foi uma cidade construída, a nossa capital, ela foi construída. Não tinha ninguém morando lá. Então ela foi planejada. Primeiro ela foi planejada, ela foi construíram os lugares principais, existem até documentários falando sobre isso. E depois as pessoas entraram na cidade. Então, uma cidade totalmente diferente, uma cidade construída, organizada antes do povo entrar dentro dessa cidade. Já a cidade de São Paulo é uma cidade totalmente diferenciada porque ela começou com uma escola. Olha que interessante, um colégio jesuíta, então começou com uma escola e em volta da escola aí começou então a formação da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, ela tem aquelas diferenças porque existem bairros que são bairros com imigrantes diferentes e com migrantes também. Nós temos vários tipos de pessoas, de comunidades dentro da própria cidade de São Paulo, como eu já falei também para vocês.
E por isso que a gente estava estudando sobre a cidade de São Paulo, que ela é tão interessante nessa parte histórica, tá? E geográfica. Depois, a gente também estudou sobre a migração forçada. De quem? Dos africanos que vieram ao Brasil, né? O Brasil, ele abriga a maior população negra fora do continente africano. Isso acontece porque milhões de africanos foram forçados a migrar, foram levados para os navios para vir para o Brasil e se tornar escravos de outras pessoas. Eles não gostaram de ser escravos. Você acha que alguém vai gostar de ser escravo? Os africanos foram forçados a trabalhar de diversas formas, em plantações, em engenhos de cana-de-açúcar, em plantações de café, carregando pessoas, isso mesmo, em mercadorias, levando coisas para lá e para cá, extraindo ouro na mineração e exercendo serviços domésticos, na limpeza, cuidando de crianças. Eles foram utilizados como mão de obra variada. Pensando o seguinte, que os escravos não recebiam salários. Eles eram mal alimentados, eles eram maltratados, castigados severamente, tá? Por isso, depois de tanta violência, houve o quê? Uma resistência. Eles começaram a resistir com rebeliões, fugas, com revoltas. E aí as pessoas escravizadas, elas fugiram para lugares chamados quilombos. Quilombos eram lugares, tipo comunidades de pessoas fugidas, né, de escravos fugidos, e lá eles tentavam fazer um lugar melhor, uma comunidade onde eles pudessem comer, se alimentar, viver. Então eles construíram as suas casas, comiam os seus alimentos, né, faziam o quê? Plantavam, faziam os seus comércios ali no quilombo, tinha a sua segurança. Então se a pessoa chegasse ali no quilombo e entrasse lá dentro, ela poderia ter o quê? Segurança. Um dos quilombos mais conhecidos é o quilombo de Palmares, tá? Que foi um quilombo muito conhecido. Claro que na época eles destruíram o quilombo, mataram os Zumbi dos Palmares. Hoje você pode ouvir assim, os quilombolas, são as pessoas que moram em quilombos. Hoje os quilombos eles até existem, mas eles não têm o mesmo contexto que tinha aqui antigamente, tá? Os quilombos hoje eles são grupos sociais de pessoas que vivem tranquilamente com liberdade. Aqui nesse caso eles tinham liberdade dentro do quilombo, tá? E eles eram seguros lá dentro. Espaço privado e espaço público. Espaço privado é espaço particular, tá? Uma pessoa é dona. Então, se ela é dona, igual a sua casa, a pessoa para entrar na sua casa, ela tem que pedir permissão para você e para os seus pais. Então, é espaço particular, privado, como a sua casa, uma loja, um supermercado. Se o supermercado quiser que uma pessoa não entre lá, ela não pode entrar, tá bom? Então, temos regras de convivência, né, em todos os lugares, principalmente em espaços públicos também nós temos regras de convivência, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O espaço público é um lugar onde todos têm o direito de ir e vir livremente. As ruas são assim, as praças também podem você pode ficar à vontade. Avenidas são exemplos de espaços públicos. O espaço público ele é coletivo, ele é de todos e pertence a todos os moradores dessa comunidade. Para que ele se mantenha limpo e conservado, é necessária a colaboração de todos. Os locais públicos devem ser usados com responsabilidade. Nós temos regras de convivência. Às vezes essas regras de convivência, elas não estão escritas no papel, mas elas existem dentro da própria comunidade. E elas devem ser respeitadas. Entre essas, né, nós vemos então, não jogar lixo no chão, não danificar, significa estragar, quebrar, né, sujar esse espaço, porque pertence a todos aqueles que são da comunidade. Afinal, todos gostam de conviver num lugar bonito e o quê? E bem organizado, lógico, né? E aí a gente para por aqui, certo? São essas atividades, os exercícios que, né, estou tirando daqui desse resumo para fazer a prova de história, tá bom? Aí depois nós vamos para o Ler e Aprender, que é o livro de matemática, certo? Eu tô com ele aqui no computador, porque eu tenho só no celular e também
computador. Nós estamos na página 114, deixa eu achar aqui, página 114. Coloque em ordem suas atividades, não esqueçam, viu, pessoal? Tô colocando aqui. Vamos ver. Onde estamos? Página 114. 114. Estamos terminando o livro de matemática, não sei se vocês perceberam, desse livro azul. Depois a gente vai continuar nos livros marrom, tá? Já deixa aí separadinho que a gente vai continuar com o livro marrom para dar continuidade nas atividades. Página 114. Pronto, já cheguei. Então, olha lá, aula 3. Os cálculos de Mateus. Então, nós vamos utilizar diferentes procedimentos, estratégias para a gente resolver o quê? Contas de adição, soma. Mateus disse que quando precisa resolver uma operação matemática, tenta lembrar de algo que o ajude a resolver o cálculo mental, como 3 mais 1, 4, ajuda a calcular 30 mais 10, 40. 8 mais 1, 9, ajuda a calcular 80 mais 10, 90. E aí nós temos para fazer como modelo isso daí, né, esse cálculo que o menino está fazendo, Mateus. 40 mais 10, 50. Então, você pode pensar assim, ó, 4 mais 1, 5. 40 mais 10, 50. Aqui também do mesmo jeito, ó, 50 mais 10, 60. 5 mais 1, 6. 50 mais 10, 60. Aqui, 60 mais 10, 70. 6 mais 1, lembrando que 6 mais 1 é igual a 7. Então, 60 mais 10, 70. Aqui, 70 mais 10, 80. Então, 7 mais 1, 8. E aqui, 70 mais 10, 80. Tá? Aí depois, Bruno disse que aprendeu a decompor números e resolver adições da seguinte forma. Então, ele resolve assim, ó. Isso aqui é uma estratégia, tá? 11, né? Aqui, ó. 9 mais 11. 9, olha aqui. 9 mais 1, 10. Depois, 10 mais 10, 20. Aqui, outra estratégia, ó. 12 mais 28. 10 mais 2, tá? Esse 10 vem pra cá, 2 mais 28 dá 30. 30 mais 10, 40, tá? Esse exercício tem lá no livro. Depois, a gente vai na sequência do exercício. Bruno pediu para Mateus usar as estratégias que ele usou para resolver as adições. Vamos ajudá-lo? Então, aqui, ó. 16 mais 24, ó. 16 mais 24, 10 mais 6. 6 mais 24 dá 30. E aqui esse 10 aqui, ó, 10 mais 30, 40. Aqui, 15 mais 25. 15 mais 10, né? Aqui, e aí você junta 5 mais 25 dá 30. 30 mais 10, 40, tá? Os mesmos números, deu 40 os dois. E aí, na aula 4, os meses do ano e os dias da semana. Então, pensando nos meses do ano, olhando o calendário. No calendário nós temos aqui, ó, começa por domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? E aí a gente vai ver os dias da semana. Domingo, começa domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, são os dias da semana do exercício 1A. Na página 116, nós temos os nomes dos meses do ano, tá? E os meses do ano são esses, eu coloquei em ordem, tá? E no livro também está igual, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Primeiro semestre, tá? 6 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São os outros 6 meses. São os meses do ano. Aí depois do exercício 2 fala assim, ó, Mateus disse que nasceu no dia 2 de julho.
E Tiago nasceu no dia 29 de julho. E fala para marcar. Então, para você circular, ó. Aqui, ó. Julho de 2021. Aqui, ó. Tá vendo? Ele nasceu nesse dia aqui, dia 2 de julho. E aí, depois, olha lá. Tiago nasceu no dia 29 de julho. Aqui, ó. Nesse dia aqui, ó. 29 de julho. Numa, o quê? Quinta-feira, tá? Aí depois ele mostra o outro mês, que é o mês de novembro. O mês de novembro fala o seguinte: quem nasceu em novembro foi a Roberta, nasceu no dia 11, aqui, ó. E o Bruno nasceu no dia 19, aqui. 11 e 19. Então você pega e pinta dentro do próprio livro. Aí tem o calendário e aí você vai pintar. Depois fala assim: escreva a data do seu nascimento. Aí você vai escrever a data que você nasceu, o dia, o mês e o ano, tá bom? Essas são as atividades de hoje, certo? Até mais, bom descanso e amanhã a gente continua. Tchau, tchau para vocês.